E aí, meus queridos? La Casa de Papel. Sabe quem é esse aqui, ó? Esse é o professor. Vamos lá. Seguinte, ó. Na aula passada, eu falei com vocês sobre variáveis aleatórias. E hoje eu vou falar de dois modelos de distribuição de variável aleatória. Um modelo discreto, que é o modelo binomial, e um modelo contínuo, que é o modelo uniforme. Ok? Então, a gente vai precisar disso para a gente usar, para ensinar para vocês a simulação pelo método de Monte Carlo. Então, eu preciso que vocês entendam o que é uma variável aleatória, porque a gente vai ter que usar esse conceito aí para a gente explicar para vocês o que é o método Monte Carlo. Tá tranquilo? Então, vamos lá que eu vou começar a explicar para vocês aqui. Então, ó, presta atenção. Presta atenção, então, aqui, ó. Eu já caí nessa tela. Então, ó, o que acontece? Eu quero calcular a probabilidade, só que para alguns casos específicos, existem umas tabelas próprias que calculam essa probabilidade para a gente, quando isso está dentro de um bloco que tem uma determinada característica, ok? Então, eu vou apresentar para vocês agora, né, dois, na verdade, modelos desse, e que usam uns pacotes para calcular a probabilidade quando o conjunto de dados tem quando o fenômeno, na verdade, ele tem uma determinada característica. Beleza? Então, ó, preste atenção. Considere N repetições independentes em um experimento com dois resultados possíveis. Professor, não entendi. O que é isso? Por exemplo, eu estou jogando uma moeda para cima. Se eu jogar uma moeda para cima, por exemplo, eu tenho dois resultados possíveis, ou cara ou coroa. Então, quando eu tenho um experimento com dois resultados possíveis, a gente já vai ter uma ideia que ele está usando o modelo binomial. Quando isso acontece, a gente fala que isso é um experimento de Bernoulli, ok? Que é onde eu só tenho dois resultados possíveis, ou cara ou coroa, ou 0 ou 1. Igual, por exemplo, quando a gente trabalha na parte de programação, que a gente trabalha no pino digital, a gente trabalha isso, né? Igual eu falei com vocês, ou ele está ligado ou ele está desligado. O analógico, por exemplo, ele está fazendo várias leituras, então não poderia modelar isso por um modelo binomial. Tranquilo? Então, como eu tenho dois resultados possíveis, um desses eu vou chamar de sucesso. Então, por exemplo, se é 0 ou 1, eu vou escolher isso, o 0 como sucesso e o 1 como fracasso. Beleza? E a gente vai admitir que eu vou chamar de Pzinho, que é o que está aqui no slide, de sucesso. Então, Pzinho, P de sucesso, é a chance que eu tenho de sair aquele resultado, que é sucesso para mim. Ok? E o contrário disso, né, o complementar disso, seria o fracasso. Então, ele chamou de P o sucesso e de Q o fracasso. Como P e Q tem que variar entre 0 e 1, porque é probabilidade, né, é chance, eu posso falar que o Q é 1 menos P. Por exemplo, se eu tenho 20% de acontecer alguma coisa e eu estou no experimento de Bernoulli, a outra coisa acontecer é 80, porque 20 mais 80 dá os 100%, ou 0,2 e 0,8, né? Que a gente vai trabalhar ou isso em decimal, ou a gente vai trabalhar isso em porcentagem. Fechou? Vamos olhar esse exemplo aqui, que é um exemplo da área da zootecnia, e que eu acho bem bacana, que dá para entender bem isso aqui. Presta atenção, ó. Considere uma baia com 3 leitões. Então, eu tenho uma baia com 3 leitões. Então, esses 3 leitões, ele pode estar doente ou ele pode estar são. Então, a minha variável aleatória é número de leitões doentes. O que eu estou contando? Quantos leitões doentes ele pode ter? Mas por que eu estou usando um modelo binomial? Porque ou ele pode estar doente ou ele pode estar são. Ok? Tem duas chances, tem dois resultados possíveis. Ou ele está são ou ele está doente. Beleza? E aqui, então, está descrito o espaço amostral. O que é o espaço amostral? São todas as possibilidades que eu tenho de combinar o leitão doente com o leitão são. Então, ó, o primeiro ponto amostral seria os 3 leitões doentes. Então, eu tenho 3, os 3 estejam doentes. Acompanha comigo aqui. Depois eu posso ter 2 leitões doentes e um são. E aqui tem todas. O primeiro doente, o segundo são, o terceiro doente. Depois eu tenho o primeiro são e os outros 2 doentes. E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos amostrais, ou seja, 8 combinações diferentes que eu posso colocar 3 leitões, né, trocando doente ou são. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o X o número de leitões doentes, ou seja, eu estou contando, o meu X, que é a minha variável aleatória, é o quê? É o número de leitões doentes. E a probabilidade dele estar doente, eu chamei de P, ok? De Pzinho. Ou seja, preste atenção, porque nem sempre o sucesso é coisa boa. Nesse caso, sucesso para mim é que o leitão esteja doente. Então, sucesso não está associado com uma coisa boa, está associado com aquilo que eu estou estudando. Então, eu estou estudando o número de leitões doentes. Então, o sucesso para mim é a chance do leitão estar doente. Então, preste atenção aqui embaixo que tem P, abre parênteses, X igual a zero. O que significa matematicamente isso? É a probabilidade de eu não ter nenhum leitão doente. Porque quando x for igual a zero, eu estou dizendo que não tem nenhum leitão doente. Então, se não tem nenhum leitão doente, é a mesma probabilidade de todos os leitões que estejam sãos. Então, preste atenção. Aqui tem assim, ó, P, preste atenção, P de x igual a zero, é igual a P, S, S, S. Então, o S, né, são, se a chance do leitão estar doente é P, a chance dele estar são é Q. Então, cada S desse aqui, ó, ganha um Q. Então, fica Q vezes Q vezes Q, que é, eu quero que esteja são, e são, e são. Ok? Processo multiplicativo aí. Por quê? Porque a chance do leitão estar são é de fracasso, e fracasso é Q. Ok? A probabilidade de x igual a 1 é que um leitão esteja doente. Olha aqui em cima, vamos olhar quantos que tem aqui, ó. Se tiver um D só, é o que eu vou querer. Então, ó, aqui, ó, eu tenho primeiro aqui DSS, SDS e depois o SSD, ok? E é a união disso tudo. Então, eu vou ter, ó, do primeiro aqui, do DSS, eu tenho o P, porque a probabilidade dele ficar doente é P, dele estar são é SS. Então, o primeiro é PQQ mais, aí depois o do meio, SDS, que é PQQ também. Então, na verdade, vai ser tudo PQQ. Por quê? Porque a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. Fazendo essa conta dá o quê? Dá 3QP, dá 3PQ ao quadrado. Lembrando que P é a probabilidade de sucesso e Q é a probabilidade de fracasso. Isso vai acontecer para o x igual a 2, que significa a probabilidade de ter 2 leitões doentes, e vai acontecer para o x igual a 3, que é a probabilidade de eu ter 3 leitões doentes. Parei por aí. Por quê? Porque ou eu não tenho nenhum leitão doente, ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3. Ok? A partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso calcular as probabilidades e montar a distribuição de probabilidade da variável aleatória. Então, vocês repararam que todos os valores das probabilidades estavam dependendo de quê? Do quanto que é sucesso e de quanto é o fracasso. Então, ele deu aqui, ó. Se a probabilidade do leitão estar doente nessa época do ano é de 20%, ou seja, o P é 0,2. Ou seja, o sucesso para mim aqui é que o leitão esteja doente. E o fracasso é que ele não esteja doente, que ele esteja são. Então, se você reparar, se você somar P mais Q, sempre vai dar o inteiro. Depois eu só substituir aqui, ó. Então, ó, eu peguei 0, o que era Q, que é a probabilidade de fracasso, e elevei ao cubo, deu 0,512. Fiz isso para 0, para 1, para 2 e para 3, e montei a distribuição de probabilidade, que é uma coisa conhecida da aula passada. Então, o que significa essa distribuição aqui? Significa que, se a minha variável aleatória x é o número de leitões doentes, então, a chance de eu não ter nenhum leitão doente é aqui, ó, 0,512, 51%. De eu ter um leitão doente, é mais ou menos 38,4%. Aqui, ó, é 2 leitões doentes, 9,6%. E de ter 3 leitões doentes, é ainda menos, né? É 0,8%. Ok? Essa aqui é a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória.
Tudo bem? Então, ó, baseado nessa distribuição que a gente calculou, que a gente tem aqui embaixo, a gente pode calcular o quê? A esperança, né, que é a média, calcular a variância e calcular o desvio padrão, que é justamente isso aqui, ó, que eu vou deixar para vocês fazerem lá no R, do jeitinho que a gente fez o anterior aí em aulas passadas, vocês vão conseguir fazer. O que está escrito no primeiro aqui? Esperança de X. O que é o X? É o número de leitões doentes. Então, aqui vocês estão vendo que dá 0,60 leitões doentes, que é o valor da variável aleatória está ocupando vezes a probabilidade. Então, você cria um vetor X, 0, 1, 2 e 3, você cria um vetor de probabilidades e multiplica um pelo outro e depois soma todo mundo. Ok? Nós fizemos isso até, foi uma questão da prova que caiu. Para variância, a mesma coisa, só que para variância, primeiro, eu preciso calcular a esperança do x ao quadrado. Se o x é 0, 1, 2 e 3, o x ao quadrado é 0, 1, 4 e 9, porque eu tenho que pegar esse x e elevar ao quadrado. Calcula a esperança do x ao quadrado e depois faz a diferença, porque a variância é a esperança do x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Beleza? Para calcular o desvio padrão, é simplesmente você calcular a raiz quadrada da variância. Então, eu vou deixar isso para você fazer lá no R, do jeitinho que a gente já tinha feito, para vocês conferirem esses resultados lá. Beleza? Vou seguir. Agora, o que vale a pena a gente chamar a atenção sobre o modelo binomial? Então, ó, o que acontece? Esse exemplo que a gente fez, ele daria para a gente fazer assim na mão até. Daria para a gente contar, fazer as probabilidades. Agora, se a gente tivesse muito mais leitões e muito mais baias, esse negócio ia ficar muito mais complexo, ok? E aí que a gente vai usar uma fórmula fechada que ajuda a gente a calcular a probabilidade de acordo com os parâmetros da binomial. Quem são os parâmetros da binomial? Ó, é o número de repetições, está escrito aqui embaixo. O número de repetição é o N, no caso aí eram 3 baias, então é ele que está fazendo o papel do N. E o P está fazendo o papel da probabilidade do leitão, da quantidade, da chance do leitão estar doente. Ele pode estar são ou doente. Então, se ele estiver doente, a probabilidade dele estar doente é 20%. E aí tem uma fórmula fechada para a gente calcular a probabilidade de cada ponto amostral desse. Então, eu vou calcular o P de 0 com a fórmula, o P de 1 com a fórmula, o P de 2 com a fórmula e o P de 3 com a fórmula. Por quê? Porque eu não conseguiria fazer uma contagem como eu fiz nesse exemplo agora. Beleza? Como que ficaria isso? Então, preste atenção. Eu tenho uma fórmula aqui. Essa aqui, ó, é a fórmula da probabilidade para quando x tem uma distribuição binomial. Então, ó, a probabilidade de ocorrência de K sucesso, então aqui, ó, preste atenção, quando o K for 0, significa que não tem nenhum leitão doente. Em N repetições independentes, o que seria o N? Seria o tamanho da baia, porque eu tenho 3 leitões por baia, ok? Eu tenho 3. Então, essas seriam as minhas repetições, que uma independe da outra. E com o valor P de sucesso. Então, você repara que essa fórmula que está aparecendo na tela, ela depende do N, que é o número de repetições, depende do K, que é o número de sucessos, ok? E depende do P, que é a probabilidade de sucesso daquele evento ocorrer, ok? E essa fórmula aqui é a fórmula justamente da combinação, ok? Ó, preste atenção aqui, ó. Esse NKK é isso aqui. Então, eu vou fazer combinação de NKK, que é essa parte aqui. Lembrando que eu conheço todo mundo. Eu conheço N, conheço K e conheço P, ok? A partir disso, eu vou fazendo isso separadamente. Então, ó, preste atenção. Se eu tenho os parâmetros, do jeito que eu tinha feito a média que eu pedi para vocês fazerem lá atrás, né? Que é pegando cada ponto amostral, multiplicando pela probabilidade e somando, a binomial também tem uma fórmula fechada que depende dos parâmetros. Então, ó, aqui embaixo, ao invés de eu ficar fazendo aquela conta todinha, preste atenção, hein? Em vez de eu ficar fazendo aquela conta, pegando o ponto amostral, multiplicando pela probabilidade, somando, a esperança para quando x tem distribuição binomial é simplesmente eu multiplicar o número de repetições aqui
multiplicado pela probabilidade de sucesso. Ok? Então, ao invés de eu fazer aquela conta toda, você vai pegar simplesmente o N e multiplicar pelo P. Então, ó, isso só ocorre quando o X tem distribuição binomial de parâmetros NP. NP, gente, é o que eu conheço da distribuição. O N é o número de repetições e o P é a probabilidade de sucesso. Ok? E a variância também. Por quê? Porque a variância é só eu multiplicar o N, que é, na verdade, o número de repetições, o P, que é a probabilidade de eu obter o sucesso, vezes o Q, que é a probabilidade de eu obter fracasso. Então, vocês vão conferir, também no exercício de hoje, vocês vão conferir se isso aqui vai bater com isso aqui, ó. Depois vocês vão simplesmente pegar os parâmetros, ok? Vocês vão pegar os parâmetros e comparar com esse aqui, com esse exemplo aqui. Você vai ver, se você multiplicar simplesmente o N vezes o P nesse exemplo aqui, vocês vão ver que tem que bater com 0,6. Isso vai valer também tanto para a variância. Para eu calcular o desvio padrão, basta eu calcular a raiz quadrada. Beleza? Tranquilo. Então, preste atenção aqui na questão 9. Ó. Suponhamos que a Baia em estudo agora, ela tenha 6, eu acho que é isso, ela tenha 6 leitões, foi o que eu falei com vocês. Ela tem 6 leitões agora, e a probabilidade de sucesso, ou seja, dos leitões estarem doentes, é de 0,4 agora. Então, aumentou aí por causa de alguma coisa. Então, se eu fosse enumerar, eu teria que fazer todas as combinações aí com 6 animais. Nesse caso, eu não vou precisar. Para eu calcular as probabilidades, basta eu fazer o quê? Basta eu colocar, presta atenção, é só eu fazer assim, P de x0. Então, nesse caso primeiro aqui, ó, o x é igual, o k que é 0. Então, você coloca, no lugar do k, você coloca 0. No lugar do n, tu vai botar quanto? Porque são 6 animais. Então, tu vai botar 6 aqui. E no lugar do P, tu vai botar 0,4, que é a probabilidade de sucesso. Tu vai pegar toda essa conta aqui e vai fazer e vai calcular a probabilidade do zero. Depois você faz isso para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6. Relembrando a vocês, o que significa o P de x0? É a probabilidade de eu não ter nenhum leitão doente. O que é o Px igual a 1? É a probabilidade de eu ter um leitão doente. Por quê? Porque a minha variável aleatória é número de leitões doentes. Ok? Eu preciso usar a variável aleatória para associar um ponto amostral com um valor aqui, que na verdade esse é o valor aí que são os valores aí de 0 até 6. Daí, vocês vão conseguir fazer a distribuição de probabilidade para esse caso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela que na primeira linha ela vai ter o x, vai ter assim, x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo vai ter o P de x igual a x pequeno. Você vai calculando essas probabilidades e você vai ter um quadrinho idêntico a esse aqui, ó, idêntico a esse aqui, só que ao invés de ter 3, vai ter 6. E as probabilidades vão ser diferentes, porque você vai calcular direto com aquela fórmula. Beleza? Tranquilo. Espero que tenha ficado claro. Agora...